Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre análise de bem-estar social. No último vídeo, a gente viu a política ótima, ou seja, a política que maximiza o bem-estar social. No vídeo de agora, a gente vai ver uma coisa um pouco diferente, que é ver o que acontece com o bem-estar social se a gente fizer uma pequena reforma numa política pública, e para isso eu vou usar o Bolsa Família como exemplo. A gente viu também que um dos problemas do método de estatística suficiente, quando a gente tenta calcular a política ótima, é que a gente precisa estimar tanto a distribuição de renda como o efeito causal da política pública na renda sob o imposto no ótimo. E na prática, a gente só observa esse efeito causal e essa distribuição de renda sob o imposto observado, que na realidade é muito diferente do imposto ótimo. Vale a pena a gente voltar nesse gráfico que plota a alíquota do imposto no eixo horizontal e o bem-estar social no eixo vertical. A curva azul corresponde ao bem-estar social como função do imposto de renda. E o ponto ótimo é calculado a partir da observação de que a inclinação dessa função é zero no ótimo. Agora nota que se a gente calcular a inclinação dessa função no ótimo, ela vai ser uma função da distribuição de renda e do efeito causal do imposto de renda sobre a renda reportada no imposto ótimo, ou seja, a distribuição de renda e o efeito causal que a gente observaria se o imposto nessa economia fosse o imposto ótimo. Mas infelizmente a gente só observa essa distribuição e esse efeito causal sob o imposto observado do mundo real. Mas com o efeito causal e a distribuição de renda que ocorre sob esse imposto observado, a gente consegue calcular a inclinação dessa função de bem-estar social em torno da alíquota observada. Essa inclinação indica o quanto o bem-estar social aumenta ou diminui se a gente aumentar a alíquota do imposto de renda um pouquinho. Se a inclinação é positiva, o aumento da alíquota aumenta o bem-estar social e, portanto, a gente precisa aumentar a alíquota para chegar mais perto do imposto ótimo. Agora, se a inclinação for negativa, um aumento da alíquota vai estar diminuindo o bem-estar social e o governo precisaria diminuir a alíquota para aumentar o bem-estar e chegar mais próximo do ótimo. E para começar, eu queria explicar que o Bolsa Família funciona como imposto de renda negativo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: no caso de imposto de renda, o contribuinte reporta uma renda para o governo e, segundo essa renda, o contribuinte vai pagar uma certa quantia para o governo na forma de impostos. No caso do Bolsa Família, o beneficiário vai reportar mais uma vez a renda para o governo e, segundo essa renda, o governo vai transferir uma certa quantia de volta para o beneficiário. Então, na prática, é como se o beneficiário estivesse pagando um imposto negativo ao receber esse dinheiro. Matematicamente, a função de bem-estar social é a soma do bem-estar imediato e o orçamento do governo. O bem-estar imediato é, mais uma vez, a soma das utilidades ponderada pelos pesos filosóficos de bem-estar. O orçamento do governo aqui é igual à arrecadação do governo menos a soma das transferências pagas por o governo. A ideia é que a transferência aos pobres aumenta a utilidade dos beneficiários, aumentando o bem-estar imediato, mas diminui o orçamento do governo. E por causa disso, o governo vai poder gastar menos em outras áreas, como educação, saúde e segurança, o que acaba diminuindo o bem-estar social. A motivação econômica para o Bolsa Família é justamente maximizar o bem-estar social. Isso porque se o governo estiver pensando em quem ele vai dar R$1 que ele tem no orçamento dele, a melhor pessoa para ele dar esse R$1 do ponto de vista do bem-estar social é a pessoa mais pobre da economia. Isso porque ela é a pessoa com a maior utilidade marginal de consumo por conta do pressuposto de utilidade marginal decrescente. Mas como tudo em economia, existe um trade-off também no Bolsa Família. À medida que o governo vai aumentando a transferência para os pobres, obviamente o bem-estar desses pobres aumenta. Mas em contrapartida, o que pode acontecer é que o governo vai perdendo dinheiro que ele pode investir em outras esferas, como saúde, educação. E por conta disso, existe também um efeito negativo no bem-estar. E além disso, pode acontecer que se a gente aumentar essa transferência, as pessoas vão começar a diminuir sua renda para entrar dentro do programa e isso vai afetar ainda mais o orçamento do governo. Este gráfico plota mais uma vez o bem-estar social no eixo vertical como função do benefício do Bolsa Família,
que eu chamo de B, no eixo horizontal. O objetivo da análise é recuperar a inclinação desse gráfico em torno do benefício observado, ou seja, o quanto o bem-estar aumentaria ou diminuiria se a gente aumentar o benefício em R$1. E eu mostro no meu artigo que a análise de bem-estar do Bolsa Família depende de 3 fatores. O primeiro fator é a distribuição de renda observada sob a tabela do Bolsa Família. O segundo fator são os pesos filosóficos. E o terceiro é o efeito causal da política sob a tabela observada do Bolsa Família. Este gráfico plota a tabela de transferência do Bolsa Família. No eixo horizontal, eu ploto a renda per capita reportada por cada família ou programa, e o eixo vertical plota a transferência dada a cada faixa de renda. Para simplificar a análise, eu vou focar aqui numa versão simplificada da tabela para famílias sem crianças. Até junho de 2014, essas famílias recebiam uma transferência se reportassem renda de até R$70 per capita ao programa. Se elas reportassem mais do que isso, essas famílias não iam receber nada. Em julho de 2014, o governo brasileiro ajustou o benefício e o critério de elegibilidade em 10%. Isso significa que o critério de elegibilidade passou de R$70 para R$77 per capita por mês. O efeito causal do programa seria fazer com que famílias fora do Bolsa Família reduzissem sua renda para entrar dentro do programa. Em particular, a gente espera que famílias com renda per capita acima de R$77 por mês diminuiriam suas rendas e passariam a reportar R$77. E para investigar essa hipótese, o que eu vou fazer vai ser plotar a fração de famílias que atualizam sua renda acima de R$77 para o intervalo entre R$70 e R$77 por mês. Esse é justamente o intervalo que se tornou atrativo com a reforma. Mais especificamente, essa fração corresponde entre a razão do número de famílias com mais de R$77 por mês que atualizou sua renda para o intervalo entre 70 e 77, dividido pelo número de famílias com mais de R$77 por mês que atualizou sua renda até aquele mês. Esse gráfico plota os meses desde abril de 2012 até junho de 2016 no eixo horizontal, e no eixo vertical a gente plota a proporção de famílias atualizando sua renda de acima de R$77 por mês para o intervalo entre 70 e 77. Essa linha azul marcada com círculos plota essas frações ao longo do tempo, e a barra cinza vertical indica os meses entre o anúncio da reforma e a implementação da reforma. É visível que houve um aumento da fração logo após a reforma, mas as famílias mudam suas rendas por várias outras razões que não são a reforma, e esse aumento pode acontecer por essas outras razões. Por exemplo, o Brasil estava passando por uma crise em 2014, e o número de famílias reduzindo sua renda para aquele intervalo pode ser um efeito causal da crise e não um efeito causal da reforma. Por essa razão, é importante a gente fazer um teste empírico para verificar se o aumento é realmente um efeito causal da reforma. Essas linhas vermelhas ajudam a gente a testar essa hipótese. Por exemplo, essa linha marcada com quadrados plota a fração de famílias diminuindo a renda para o intervalo entre 84 e 91, logo acima do critério de elegibilidade. Se o aumento ocorresse por conta da crise, a gente veria também um aumento das proporções de famílias diminuindo renda para esse intervalo. Mas isso não ocorre nos dados. As linhas marcadas com triângulos e diamantes plotam as frações diminuindo a renda para os intervalos entre 77 e 84 e de 91 até 98. E a gente vê aqui que todas essas frações não aumentam depois da reforma. Portanto, a gente pode interpretar o aumento da proporção de famílias diminuindo sua renda para baixo do critério de elegibilidade, R$ 77, como um efeito causal da reforma. E se a gente supor que as frações de famílias abaixando a renda para os intervalos entre 70 e 77 e entre 84 e 91 se manteriam paralelas na ausência da reforma, a gente encontra que essa reforma causou um aumento de 0,7% na proporção de famílias que abaixaram sua renda para entrar no programa no Bolsa Família,
nesse intervalo entre R$ 70 e R$ 77. Como eu disse antes, um dos fatores que entra na análise de bem-estar são os pesos filosóficos. E a gente não calcula esses pesos filosóficos como economista. Portanto, essa análise econômica ela não vai dar uma resposta exata ao qual o efeito sobre o bem-estar de uma mudança no Bolsa Família. Mas existem duas maneiras de interpretar esse resultado. A primeira é a interpretação econômica. A reforma que aumenta a generosidade do Bolsa Família, obviamente aumenta o custo do programa por aumentar o dinheiro transferido dos beneficiários. Esse gráfico representa mais uma vez a transferência do Bolsa Família como função da renda per capita reportada antes e depois da reforma. Para cada real a mais gasto com o programa, 66 centavos vão parar nas mãos das famílias que já eram beneficiárias antes da reforma, ou seja, famílias com renda abaixo de R$ 70. 22 centavos vão para as mãos das famílias com renda entre R$ 70 e R$ 77, que são justamente as famílias que se tornaram elegíveis com o programa. Agora observem que esses aumentos de gastos são exatamente o que o governo queria com a reforma. Aumentar a transferência aos mais pobres e aumentar o grupo de beneficiários. Agora, por outro lado, 12 centavos vão para as famílias que diminuíram sua renda para entrar no programa. E esse efeito não era o objetivo do governo. Esses 12 centavos são o que nós chamamos em economia de custo de eficiência. A segunda interpretação é a implicação de política pública. E basicamente ela diz que se o governo preferir dar 88 centavos ao pobre do que ter R$1 a mais no orçamento do governo, o governo vai expandir o Bolsa Família. Agora lembra que mesmo se o governo colocar o mesmo peso filosófico em todas as pessoas, ele ainda vai demandar certa redistribuição porque existe uma utilidade marginal decrescente dentro da economia. E no próximo vídeo eu vou dar mais um exemplo dessa análise de bem-estar usando o seguro-desemprego como exemplo. Eu espero vocês aqui.